Olá amigos, como é que vocês estão? Eu sou Erika Uck e hoje, finalmente, nós vamos comentar sobre os últimos episódios da 16ª temporada de Grey's Anatomy e também a gente vai dar um comentário geral sobre essa temporada em si. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu, os momentos mais impactantes, ou se você tá aqui porque você já assistiu e quer discutir comigo sobre esse episódio, então estamos no vídeo certo. Se prepara, pra gente não perder o costume, vamos com a intro. Pra gente começar bem, vamos deixar tudo certinho, vamos falar sobre alguns pontos importantes que aconteceram a partir do episódio 18, que são os episódios que nós não tivemos vídeo aqui no canal. Até certo ponto dessa temporada, eles já estavam começando a colocar esse arco aos poucos, que é a bipolaridade do DeLuca. Na verdade, é um arco que eles já estavam pensando faz muito tempo, não é à toa que eles trouxeram o pai do DeLuca um tempinho atrás na série, então eles já estavam meio que preparando esse terreno para colocar esse arco pro DeLuca no final das contas. Ele sempre foi o objetivo de tudo que aconteceu lá atrás. Ficou claro então que o DeLuca sofre sim com um problema parecido com o pai dele, mas eu acho que com todo o apoio que ele tem, ele vai eventualmente acabar procurando ajuda e esse arco ainda tá em aberto, a gente ainda tem que esperar um pouquinho pra saber o que vai acontecer. Provavelmente vai ser uma das principais coisas do começo da próxima temporada. Isso se os roteiristas não largarem esse arco no meio, igual eles fizeram com um monte de arco nessa 16ª temporada, que foi bem frustrante. A forma que a Jo tá lidando com a sua vida agora é que ela não é mais Jo Karev, até mesmo essa busca que ela passou pela própria identidade foi um arco muito bom, e essa interação que ela acabou tendo com o Schmidt também foi um ponto muito positivo, porque acabou criando mais conexões desses dois personagens dentro da série, porque eles estão eventualmente ficando um pouco avulsos, principalmente a Jo, que tinha seu maior vínculo com o Alex. E falando em Schmidt, o relacionamento dele com o Nico tá uma coisa extremamente desconfortável, pra mim pelo menos, essa temporada. O que eles fazem, basicamente, eles deixam esse casal um pouco de lado, e aí, de repente, eles juntam eles e começam a fazer uma cena toda bonitinha pros fãs desse casal ficarem todos felizes e shippando, mas no geral, pra trama em si, eles ficam totalmente esquecidos. Vocês conseguem perceber que os momentos deles são meio avulsos à trama, eles não conseguem integrar muito bem o relacionamento deles com os acontecimentos em geral, porque vocês percebem que os relacionamentos eles acabam refletindo na vida dos personagens e até mesmo dos personagens ao redor. Pra vocês serem o exemplo, quando a Millie tá tendo alguma coisa, algum problema com o Owen, por exemplo, a Meredith e a Meg acabam sendo afetadas, essas coisas acontecem, sabe? Tipo, afeta ao redor deles, mas com o Schmidt e o Nico eles ficam muito avulsos, e o Schmidt, por ser um personagem que não tem vínculos tão fortes com personagens mais protagonistas da série, é importante também essa conexão que ele tá criando com a Jo. E sinceramente eu não sei se esse casal Schmidt e Nico vai durar por muito tempo, porque o ator que faz o Nico já tá envolvido em alguns outros trabalhos, e se a gente perceber a forma que eles estão tratando o personagem dele na série, talvez sejam alguns indícios de que em breve eles querem desligar esse personagem, infelizmente para muitos fãs. Agora falando de um arco que por mim podia explodir, mas enquanto faz parte da série a gente continua falando, sim, eu estou falando de Ted e Owen. Esse casal tóxico que também acabou arrastando o Koracick recentemente, não estou dizendo que o Koracick é totalmente inocente nisso tudo, mas eu acho que pelo menos ele é o solteiro dali, não é mesmo? Ficou mais difícil ainda de defender a personagem, porque essas coisas erradas, e são erradas, porque a partir do momento que ela não está sendo sincera com o Owen, que ela está traindo, ela está errada, e é uma coisa que mostraram que ela já fez no passado. Na outra ocasião nós podemos dizer que ela meio que se encaixava mais no papel que o Koracick está tendo hoje em dia, o que não deixa de estar errado. E o que eu acho sobre Ted, basicamente, eu não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você tá onde te convém. E assim nós seguimos pro Owen, que na minha opinião ficou bem apagadinho esse finzinho de temporada. Eu acho que estava acontecendo tanta coisa ali, principalmente com um personagem muito próximo dele que era Ted, com toda aquela coisa do Koracick, que ele acabou meio que ficando de... Ele teve um papel muito de observador, e as coisas estavam acontecendo, explodindo ao redor dele, e ele estava simplesmente ali parado, esperando as consequências chegarem até ele. O Koracick é um personagem que
essa temporada aqui, principalmente no começo dela, ele chegou sendo só aquele personagem meio chato. Eu acho que em alguns momentos a série tenta fazer uma construção dele como se ele fosse um pouco vilão. Eles também, ao mesmo tempo que fizeram isso nessa temporada, de trazer mais o personagem, trazer essa personalidade dele que é muito forte, a partir do momento em que você começa a conhecer mais o personagem, ele acaba deixando de ser tão vilão assim. A Cristina Yang, se ela tivesse poucas participações, assim como o Korasuke tinha, mostrando apenas as partes em que ela está dando patadas em todo mundo, provavelmente a imagem que nós teríamos da Yang lá no começo seria de que ela fosse, sei lá, uma vilã, alguma coisa um pouco similar ao Korasuke. Mas o fato dela ser muito bem explorada e a vida dela está sempre em prioridade, a gente consegue enxergar além dessa primeira impressão que temos do personagem, e aí a Cristina acabou se tornando um personagem tão amada. Se eles conseguirem daqui pra frente explorar melhor o Korasuke, talvez ele tenha chance de cair no gosto das pessoas, mas eu ainda acho muito difícil, porque aquele personagem, quando quer ser irritante, ele consegue sem muita dificuldade. O ponto disso tudo é o episódio em que aparece o filho da ex-esposa dele, que parece muito com o falecido filho dele. Na verdade foi um episódio pra mim bem emocionante, muito bem construído. É o que eu falei, a gente acabou conseguindo descobrir um lado muito sensível do Korasuke, quebrando toda aquela chatice que fica em volta ao personagem em todo o tempo. Dos últimos episódios ali, esse arco foi um dos que eu mais gostei. Finalmente, falando da Millie, essa personagem que desde que apareceu há muito tempinho atrás, lá em Private Practice, até hoje foi construindo o seu amor. Não tem como dizer que ela não tá no meu top 3 dos personagens, e ainda mais agora com o Link, que esse casal é o meu casal preferido da série. Finalmente a Millie teve o seu bebezinho ali no finalzinho da temporada. Isso ainda não foi muito explorado, provavelmente as coisas desse bebê não vão ser tão marcantes, né, porque não tem como explorar tantas coisas de um bebê, mas eu acho que isso vai render várias interações bem legais entre a Millie e Link que vão acontecer na próxima temporada. O Jackson basicamente se tornou um personagem avulso em Grey's Anatomy, porque parece que ele não tá nem 100% em Station 19, nem 100% em Grey's Anatomy, ele tá apenas existindo, perambulando pelas duas séries, e é um personagem que hoje em dia tá extremamente descartável. É difícil falar isso, eu sei que o Jackson tem bastante fãs aí que vão ficar bravos comigo, mas é uma verdade, porque talvez para Station 19 ele tenha mais impacto hoje do que Grey's Anatomy, e quando eu refiro a descartável, eu tô falando pelo menos em relação a Grey's Anatomy. Talvez se ele ficasse lá para Station 19, eu acho que ele tá até sendo melhor por lá. Agora vamos falar dos momentos grandiosos dessa temporada, que não foram poucos. Essa temporada que teve episódios incríveis, episódios altíssimos mesmo. É o que eu falei, né? O que eu sempre falo, até mesmo naquele vídeo que eu fiz de discussão, por que Grey's Anatomy é tão inconstante. É basicamente o que nós tivemos nessa temporada, né? A Krista fez alguns episódios de deixar qualquer um sem fôlego. Ao mesmo tempo, nós tivemos muitos episódios muito parados, que a gente assistia e falava, putz, cara, parece que nada acontece. Começando pelo julgamento da Meredith, na minha opinião, foi o melhor episódio dessa temporada, disparado. Temos episódios muito bons, como eu falei, mas eu acho que o julgamento da Meredith foi simplesmente outro nível. Não dá pra comparar esse episódio com os outros, ele tá em outro patamar. A construção dele foi impecável, a carga emocional daquele episódio me deixa totalmente sem estruturas. Não tem como eu falar que esse não é o meu episódio preferido dessa temporada, porque ele é de longe. Esse episódio foi muito nostálgico, muito emocionante, e também tem um marco porque foi o último episódio em que o Alex aparece em Grey's Anatomy, então pra sempre esse episódio vai ser um pouco histórico pros fãs, ele sempre vai ser lembrado como um marco pra série. Talvez daqui uns anos, quando a série tiver mais temporadas, nós vamos lembrar desse episódio da mesma forma que nós lembramos, por exemplo, do episódio da dança da Christine e da Meredith, da mesma forma que nós nos lembramos da cena do elevador do George e da Izzy. São esses tipos de cenas que sempre marcam mais do que outras, e eu acho que o Alex entrando naquele tribunal com as testemunhas da Meredith é um desses momentos. Um ponto dessa temporada que pra mim começou muito bem e depois
infelizmente se perdeu totalmente, mas que tinha muito potencial mesmo. Era todo aquele arco do Hospital Peck North, do Alex sendo chefe do hospital, do Weber trabalhando lá. Os episódios que nós estávamos com aquilo, a série tava com uma dinâmica muito divertida, sabe? Porque o Grey's Lawn já é um hospital mega conceituado e tal. E aí, nesse arco, a gente tava meio que voltando às origens, tava um ar totalmente renovado, tava muito gostoso de assistir a série. Como o Alex saiu e ele era meio que a base, o core principal daquele arco, a gente entende que não tinha como continuar. É visível que no meio da temporada eles tiveram que abrir mão da forma que eles conseguiram daquele arco, no caso fizeram a Catherine comprar o hospital e toda aquela briga que ela teve com o Weber. Complicado, né? Fazer o quê? Ficou por isso mesmo, o arco foi cortado no meio. Nunca talvez saberemos do que vai acontecer com ele, a não ser que eles resgatem esse arco na próxima temporada, mas eu acho que é bem provável que eles simplesmente esqueçam e deixem isso pra lá. O terceiro ponto é o episódio da carta do Alex, o episódio em que eles explicam o que aconteceu com o Alex e o porquê ele não vai mais aparecer, o que aconteceu com ele. E eu acho melhor, assim, pra você ter uma visão melhor da minha opinião sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal comentando sobre esse episódio. Vai lá assistir, eu tô assistindo com vocês, explicando. E pra você ter uma visão melhor do que eu tava sentindo na hora, eu acho que já faz um tempo que eu assisti aquele episódio. E o que eu falar agora pode ser uma visão um pouco distorcida. Eu acho que eles poderiam ter optado por outros caminhos. Não estou dizendo que aquele foi 1000% ruim, até porque foi um caminho que eu não tinha pensado nas minhas teorias que eu criei, então me pegou bastante de surpresa e também deu um encerramento não apenas pro Alex, mas também deu um encerramento pra Izzy, que a gente nunca ao certo soube o que aconteceu com a personagem desde que ela saiu da série. E por fim, o último arco que eu quero comentar com vocês dessa temporada é todo o arco no fim ali do Richard doente. Foi tudo muito forte, muito emocionante. Eu estava muito preocupado de talvez perder um personagem como o Richard, que é um personagem que de forma alguma eu gostaria de perder, ainda mais que nós já perdemos o Alex agora. Hoje em dia nós temos a Meredith, a Bailey e o Richard como os personagens que mais duraram ali, né? E tem a enfermeira Booker também, porque ela é imortal e tá ali sempre em todas as cirurgias, inclusive, se não me engano, ela tava na cirurgia do Weber também. Mesmo com tudo isso que aconteceu com o Richard, eu ainda não consigo colocar esse episódio acima do episódio do julgamento, por algumas razões. Eu acho que esse arco inteiro do Richard teve alguns momentos muito fortes, como no momento em que ele estava apresentando e começou a ter aquele colapso. Foi muito forte pra mim, eu me senti extremamente desconfortável assistindo, ainda mais por nós que já temos um carinho muito grande pelo personagem. Mas assim, todo o desenvolvimento com a Catherine, da doença, eles acharem que era Alzheimer, eu achei um vai e vem muito... não sei explicar. Foi divertido, foi muito intrigante, mas não foi um mega desenvolvimento, na minha opinião. Foi apenas bom, não foi mega bom, mas o suficiente que eles meio que precisavam para dar um finzinho para essa temporada, então não dá para reclamar. No geral, essa 16ª temporada era para ser uma das melhores temporadas de Grey's Anatomy dos últimos tempos. Eu tenho certeza que todo o planejamento que eles tinham desse ano era um dos melhores real, tanto que a temporada começou muito bem. Alguns, com os imprevistos que aconteceram, com o Justin Chambers, o Alex saindo, eles tiveram que mudar os planos muito em cima da hora, muito de qualquer jeito, e aí aconteceu o que aconteceu. Até o episódio do julgamento da Meredith, a série estava caminhando de uma forma extremamente boa, depois eles começaram a ficar muito perdidos e até que eles tentaram lidar. Provavelmente essa temporada foi melhor do que a 15ª, eu acredito que sim, mas ainda assim não foi tão boa quanto eles poderiam ter feito. Talvez na 17ª temporada, quando a Shonda Rhimes voltar para escrever a série, eles finalmente tenham uma chance de fazer uma mega temporada que nós não vemos há muito tempo. E assim acaba mais uma temporada de Grey's Anatomy. Eu quero agora saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Comenta aqui pra mim quais foram os melhores momentos da temporada pra você. Comenta quais foram os piores, se vocês gostaram da temporada ou se vocês não gostaram. Sua opinião é muito importante, então não deixa de comentar e vamos interagir aí nos comentários. Se você tá assistindo até aqui e não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, vai aqui embaixo, se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo sobre as suas séries preferidas. Foi isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.